o pastor Zequinha, né, Marinho, e que fazia rachadinha no seu gabinete enquanto foi deputado federal. Essa é a história. Então, mais um rachador em nome de Jesus, né? Com todo respeito às pessoas religiosas, mas como tem picareta, né? Que mistura política com religião e chega a essas posições, né? Enfim, mas agora não tem mais escapatória. Já se formou a maioria, o André Mendonça pediu vistas nesse julgamento, né? Vai atrasar um pouquinho, mas já está, ele tem que devolver, no máximo em 60 dias. Então o Supremo Tribunal Federal já decidiu que qualquer processo envolvendo alguém que estava no cargo de presidente da República, senador, deputado federal, ou seja, na alçada do Supremo Tribunal Federal, cometendo crimes naquele período, o julgamento é do Supremo Tribunal Federal, né? Bom, conversei com vocês também sobre a importância do presidente Lula estar se posicionando cada vez mais. E por mais que as pessoas tenham críticas ao atual presidente, não resta dúvidas que o presidente Lula está no campo do progressismo, do humanismo. Ele pode ter visões econômicas que são mais liberais ou seriam mais conservadoras, ele pode atender mais algumas orientações que são coisas do mercado, mas é inegável que o presidente da República tem uma inclinação na defesa de situações que envolvem as camadas mais pobres do nosso país, né? E quanto mais ele for a público debater questões que digam respeito, por que o orçamento da nação vai para um lado e não vai para pobres, ou por que áreas sociais elas sofrem tanta pressão no orçamento para não aumentarem num país que tem um abismo social como o nosso, será melhor. Quanto mais ele politizar esses assuntos, quanto mais ele trouxer à tona esses assuntos, quanto mais ele for criticado, mais ele vai sentir necessidade também de vir a público e as pessoas vão começar a tomar consciência de muitas situações da nossa realidade concreta. E isso, sendo uma prática constante, o presidente da República ele pode ajudar também a levar uma visão humanista, progressista para vários debates aqui no nosso país. Então, a nossa campanha aqui no nosso portal, junto com outros amigos aqui nas redes sociais, junto à assessoria do presidente da República, a SECOM, enfim, parece que está começando a dar certo. O presidente está se expondo mais e isso é muito positivo. Só não é positivo por uma questão concreta que diz respeito à ofensiva que o mercado faz em relação ou contra o presidente da República. Gente, eu vi aqui uma matéria na Globo News que tentava explicar por que o dólar deu essa subida, né? Declarações de um presidente da República tem esse poder todo. Então os presidentes fazem as declarações muito legaisinhas, o dólar que nosso país despenca, se ele disser que vai maltratar pobre, vai cortar dinheiro do Bolsa Família, vai extinguir o Bolsa Família, os pobres que se lasquem, vai cortar dinheiro de aposentados que morram, então quer dizer que aí o dólar sobe. Mas qual é o preço de se ter uma economia no azul, com o povo morrendo de fome, como está acontecendo agora na Argentina? Bom, a matéria diz que, da forma como estão as contas públicas, vamos caminhar para uma nova crise fiscal, diz economista. Para Marcelo Fonseca, economista-chefe da REAG Investimentos, a PEC da transição e o fim do teto de gastos com a aprovação do arcabouço colocaram as contas em uma trajetória absolutamente insustentável. Então, quer dizer, é o caos, né? Vamos ver aqui o que diz aqui o cidadão, vamos ver se vai dar para mostrar para vocês, sobre essa manchete aqui, né? Porque se depender do mercado, o Brasil acabou, né? O Brasil tá... Olha só o que diz a criatura, vamos lá. A curva de juros, todos os mercados domésticos têm sofrido bastante nas últimas semanas. São basicamente dois problemas. O primeiro problema é um problema de descontrole profundo das contas públicas. Descontrole profundo das contas públicas? É um problema político, que é onde se encaixam os discursos do presidente Lula. Voltando à questão das contas públicas, eu acho que para o nosso telespectador entender o que tem acontecido, a gente tem que fazer uma digressão, vou pedir aqui licença para fazer uma digressão e voltar lá no final de 2022, logo após a eleição, quando um então novo governo eleito nas urnas propôs a PEC da transição, que foi uma mudança constitucional propondo um aumento dos gastos públicos da ordem de 200 bilhões de reais, aproximadamente, um pouco menos do que isso,
em torno de 2 pontos percentuais do PIB. Havia uma necessidade reconhecida por todo mundo que a gente mantivesse os programas sociais, dado o estado da economia, a gente saía de uma pandemia, mas as contas feitas pelos especialistas apontavam que seriam necessários para se fazer isso valores muito menores, por volta de 60, 70 milhões de reais no máximo, e aí num ato... Segundo o Bacana está dizendo aí, se desse menos dinheiro para a base da pirâmide aqui no nosso país, ficaria tudo legal, né? Agora, dizer que as contas estão num absoluto descontrole, isso é um discurso de sabotagem, né? E isso vai fazer com que o presidente